A citologia é o ramo da biologia que estuda a célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos. O desenvolvimento dessa área ocorreu principalmente a partir do aperfeiçoamento do microscópio e levou à formulação da teoria celular, um dos pilares da biologia moderna. Segundo essa teoria, todos os seres vivos são formados por células. A célula é a unidade básica da vida e toda célula se origina de outra célula pré-existente. Posteriormente, acrescentou-se que a célula contém o material genético responsável pela transmissão das características hereditárias e que nela ocorrem as reações metabólicas essenciais à manutenção da vida. Assim, compreender a organização celular é fundamental para entender o funcionamento dos organismos. A membrana plasmática é uma estrutura presente em todas as células e tem como principal função delimitar o espaço celular, separando o meio interno do meio externo. Ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios com proteínas associadas, compondo o chamado modelo do mosaico fluido. Os fosfolipídios possuem uma região hidrofílica e outra hidrofóbica, o que permite a formação espontânea da bicamada em ambiente aquoso. As proteínas presentes na membrana desempenham funções diversas, como transporte de substâncias, reconhecimento celular, recepção de sinais químicos e atividade enzimática. Uma característica importante da membrana plasmática é sua permeabilidade seletiva, isto é, ela controla a entrada e a saída de substâncias, garantindo o equilíbrio interno da célula. O transporte de substâncias pela membrana pode ocorrer de forma passiva ou ativa. O transporte passivo acontece sem gasto de energia pela célula e ocorre sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, da região mais concentrada para a menos concentrada. Entre os principais tipos de transporte passivo estão a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Na difusão simples, moléculas pequenas e apolares atravessam diretamente a membrana, como o oxigênio e o gás carbônico. Na difusão facilitada, proteínas transportadoras auxiliam a passagem de substâncias específicas, como glicose e aminoácidos. Já a osmose corresponde ao movimento de água através de uma membrana semipermeável, geralmente da solução menos concentrada para a mais concentrada em solutos. O transporte ativo, por sua vez, ocorre com gasto de energia na forma de ATP e permite que substâncias sejam transportadas contra o gradiente de concentração. Um exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio, que mantém a diferença de concentração desses íons entre o interior e o exterior da célula, fundamental para diversas funções celulares, especialmente em células nervosas e musculares. Além disso, existem processos de transporte em massa, como a endocitose e a exocitose. Na endocitose, a célula engloba partículas ou líquidos do meio externo, por meio da formação de vesículas. Na exocitose, ocorre o processo inverso, com a eliminação de substâncias para fora da célula. O citoplasma corresponde à região localizada entre a membrana plasmática e o núcleo celular. Ele é constituído por uma matriz semifluida chamada citosol, onde estão imersas diversas organelas celulares responsáveis por funções específicas. Entre essas organelas destacam-se as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia por meio da respiração celular, os ribossomos, que realizam a síntese de proteínas, o retículo endoplasmático, que pode ser rugoso ou liso, participando respectivamente da produção de proteínas e da síntese de lipídios. O complexo golgiense, que modifica, armazena e distribui substâncias produzidas pela célula, e os lisossomos, que realizam a digestão intracelular. O citoplasma é, portanto, um ambiente dinâmico onde ocorrem inúmeras reações metabólicas essenciais à sobrevivência celular. O núcleo celular é uma estrutura geralmente esférica e delimitada por uma dupla membrana chamada carioteca, que apresenta poros responsáveis pela comunicação entre o núcleo e o citoplasma. No interior do núcleo encontra-se o material genético, organizado na forma de cromatina, que durante a divisão celular se condensa formando os cromossomos. O núcleo é responsável pelo controle das atividades celulares,
pois contém o que armazena as informações necessárias para a síntese de proteínas e para a transmissão das características hereditárias. No interior do núcleo também está presente o nucleolo, região relacionada com a produção de ribossomos. Dessa forma, o núcleo atua como centro de comando da célula, coordenando seu funcionamento, crescimento e reprodução.